Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém? Gratidão, mais uma vez ao Senhor, por estarmos juntos aqui reunidos. Eu agradeço ao pastor por mais uma vez nos conceder esse espaço. E, mais uma vez, acima de tudo, a nossa felicidade de estarmos aqui reunidos com esses amados irmãos para louvar e agradecer o nome do Senhor. Amados, primeiramente, eu quero explicar por que eu uso um banquinho, né? Você não está com um banquinho. Na verdade, eu tenho uma deficiência física de nascimento, então há 40 e tantos anos, né? Melhor não contar. Eu já parei de contar, então, há 40 e tantos anos eu nasci com essa deficiência, que chama-se desproporção de fibras. Então, todos nós temos 3 tipos de fibras no corpo. E alguns de nós, como no meu caso, tiveram uma deficiência raríssima. E um dos tipos do corpo, de fibras do corpo, fibras musculares do corpo inteiro, ela acaba sendo deficitária, acaba sendo fraca. Então, teoricamente, era para ter 33,333% de todas as fibras. Eu nasci com menos de 15% dessas fibras, que são as fibras que sustentam o nosso corpo. Então, a gente tem força, a gente tem aquela que dá agilidade, e a gente tem a que sustenta a gente com a força. E a que faltou para mim foi justamente a que faltou a força. Essa semana, inclusive, nós estamos fazendo a semana das pessoas com deficiências raras. O que são deficiências raras? São aquelas que até 60 pessoas em 1 milhão têm essa deficiência no mundo. A minha já entra na lista de ultra raras. Então tem raras, raríssimas e ultra raras. A minha tem no máximo 20 a cada 100 mil, no caso. Eu falei 1 milhão, mas é 100 mil. E aí o que acaba acontecendo? Com isso eu passei a ter uma deficiência física não visível. Hoje ela está mais visível porque ela juntou com outras deficiências. Mas ela era não visível. E com isso eu passei a ser paga por coisas do tipo: você não pode sentar na cadeira reservada para pessoas com deficiência, ou no banco no trem. E aí eles resolveram que eu não podia e resolveram me tirar de lá. E não foi legal, foi a força. E eu vivi coisas desse tipo, de sair do lugar do ônibus, para o ônibus que ele não vai mais ficar aqui, porque ele está sentado no lugar do deficiente, todas aquelas coisas que a gente entende, acaba vivendo. E com isso, há 6 anos atrás eu resolvi fazer um trabalho informativo que se chama Te Incluo. E ele é Te Incluo porque o meu objetivo é incluir as pessoas com deficiência, porém, através das pessoas sem deficiência. Ou seja, nós, pessoas com deficiências, incluímos aqueles sem deficiência que não conhecem sobre o nosso dia a dia, porque o conhecimento é fundamental. Então eu dei um nome chamado comportamentos inclusivos, ou seja, é que todas as pessoas aprendam como lidar com a pessoa com deficiência. Então a gente já tem a deficiência, o banco, no meu caso, eu sempre falo que eu tenho um banco sem rodas. Então a gente já tem a deficiência, o banco. Ainda tem a falta de ar, porque ainda por não poder fazer exercícios eu fui ganhando esse corpinho. E ainda ganhei uma outra deficiência chamada linfedema, que é uma deficiência que incha uma das pernas. E se a minha amada e querida esposa que está ali não me ajudar a enrolar todos os dias as pernas com uma faixa especial, a minha perna fica o dobro, a direita é o dobro da esquerda. E as caminhadas doem demais. E para dormir dói, e para acordar dói, e para fazer tudo dói. Aí, para somar, eu ainda tenho 40 decibéis de perda do ouvido. Foi assim, foi indo. Então, hoje nós temos todas elas, e por isso temos feito um trabalho cada dia mais forte na inclusão e na acessibilidade. E aí eu não vou entrar em mais detalhes, mas o que eu posso dizer é: a nossa cidade de forma geral não está preparada
para as pessoas com deficiência. E aí a gente fala tanto das pessoas com deficiências físicas, auditivas, deficiências visuais, deficiências de todo o campo, e também aqueles que estão dentro do espectro autista. Porque, na verdade, aqui, com esse projeto de Te Incluo, o que eu quis foi me adiantar, me acelerar para todos os campos. Então, hoje eu não falo só de deficiência física, só de deficiência visual ou transtorno do espectro autista. A gente fala hoje de todas as deficiências. O momento que eu estou, amados, é o momento de tirar isso das redes sociais e fazer isso virar um projeto de fato, onde a gente consiga levar cada vez mais informação para todas as pessoas. Então, esse é o grande objetivo. Eu sou palestrante também, eu falo sobre inclusão, eu levo para vários lugares, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Então, o que a gente quer, amados irmãos, e esse é o ponto onde nós temos tratado algumas coisas, junto com o nosso pastor, junto com a liderança, com a diretoria do nosso conselho, queremos trazer cada vez mais, para que a gente fale sobre inclusão nas igrejas. Tá? Então, de fato, uma das coisas que acontece é que eu quero falar de inclusão de pessoas com deficiência, eu quero falar de inclusão social, mas eu também quero falar de inclusão na igreja. Por que, Luciano, nós precisamos falar de inclusão na igreja? Porque as portas da igreja também precisam estar abertas para as pessoas com deficiência. E hoje as igrejas, em sua maioria, têm muitas dificuldades para cuidar das pessoas com deficiência, especialmente na prática. Então, como que eu vou dar um exemplo? Essa é uma das igrejas que eu tenho menos dificuldade de estar congregando. Por quê? Porque eu paro o meu carro, eu consigo andar, eu tenho uma rampa que me atende, eu tenho uma igreja plana, eu não tenho escada, eu não tenho outros tipos de desafios. Mas nós sabemos que muitas vezes a engenharia das igrejas já inicia como um projeto sem acessibilidade. E não é só as igrejas, gente, isso é só uma parte. Porém, nós como cristãos precisamos fazer a diferença e ter portas realmente abertas. E mais do que isso, eu sempre digo isso, talvez a engenharia da sua igreja não esteja pronta para receber uma pessoa com deficiência física ou qualquer outro tipo de empecilho. Talvez uma pessoa com deficiência visual não tenha um acompanhamento de alguém, talvez alguém vai lá, vai puxar o braço dele e vai atrapalhar tudo. Talvez uma pessoa com deficiência auditiva não tenha alguém que tenha libras, por exemplo, ou não tenha identificação de nada, e isso pode ser um empecilho. O que pode não ser um empecilho? O comportamento de cada um de nós. Então, se você souber dar o braço, estender o braço para quem tem uma deficiência visual, se você souber tratar com quem tem uma deficiência física, como são as... E tem outras coisas, tá, gente? Não é porque eu não estou numa cadeira de rodas que eu não tenho uma deficiência física. Então, são esses tipos de coisas. Então, os irmãos aqui que já me conhecem, já sabem que eu chego e falo o quê? Ai, Senhor. Eles sabem que eu estou sem ar, porque eu tive que embutar até um pedaço. Eu já estou sem ar, então todo mundo já sabe que o irmão Luciano está respirando. Então hoje eu parei meu carro ali na porta e falei, mas Vitor, eu estou sem vaga. Eu falei, ele tem uma vaga ali, o senhor põe o carro lá para mim? Põe. Isso é um comportamento inclusivo. Isso é um comportamento inclusivo. Então é isso que eu falo que faz a diferença. Por que eu estou explicando até um pouco mais além? Eu sei que a gente já tem que cortar, mas eu preciso falar isso. É importante falar de inclusão. Nós precisamos. Então, nós junto com o nosso conselho, estamos hoje nos disponibilizando para fazer palestras, para estar presente junto com vocês, para estar iniciando esse trabalho. Se for sua vontade de iniciar algum tipo de trabalho, eu não sei por onde começar, Luciano. Vem comigo que eu te incluo, sempre falo isso. Então, não sabe, eu te ajudo em consultoria, a gente tenta entender, a gente tenta organizar alguma forma
para estar fazendo isso da melhor maneira possível. Porque é importante que a gente entre no momento de inclusão, para que a gente não tenha as nossas portas abertas para inclusão. Porque sabemos, né, que todas as vezes que o Senhor leva a palavra, pregou a palavra no Evangelho, Ele nunca reteve para este ou para aquele. Então, inclusive, pessoas com deficiência foram curadas. Mas pessoas com deficiência também podem não ser curadas, porque a vontade é dele. Então eu sempre falo, já me perguntaram, por que você acha que você não foi curado? E eu já sempre falei, porque Ele quer que eu faça assim mesmo. Ele não quer que eu espere ser curado para fazer. Ele quer que eu faça antes de ser curado. É a honra e glória dele. Então, aonde eu tenho certeza que eu vou ser curado? Lá na eternidade nós vamos estar correndo. Chega de banquinho, é correndo. É correndo. Lá em cima eu já falei, eu não vou entrar na eternidade andando. Eu quero entrar correndo. Para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? E um outro trabalho que o pastor falou, eu vou falar muito rápido, porque esse é muito rápido mesmo. Eu tenho também uma empresa, eu trabalho na área de marketing, e tenho uma empresa que dá suporte para as igrejas, assim como eu também hoje estou dando suporte de comunicação para o nosso conselho, tá? E o que é esse suporte? É consultoria para redes sociais. É um trabalho onde a gente faz um pacote, a gente tenta entender o que é mais viável para a igreja, o que não é, e lá a gente faz redes sociais, toda a parte de banners, envelopes, carteira de membro, tudo que vocês precisarem. O foco principal hoje é redes sociais. Por quê, Luciano? Porque as igrejas precisam levar o Evangelho nas redes sociais. É lá que as almas estão. Então, não só lá, mas também lá. Então, nós precisamos estar lá. Ok? Então, me procure quem precisar, fale comigo, ou também no site, já tem o nosso endereço. Nas redes sociais, eu vou pôr também lá. E pode falar comigo, tanto sobre inclusão, pode me procurar, estou aqui na frente. Eu estou à disposição, porque a gente precisa acelerar esse assunto. E vem muita novidade, pode ficar tranquilo que vai vir mais coisas, mas nesse momento, nesse início, a gente quer falar de inclusão lá na igreja, quero levar a palavra de inclusão lá. Então conte com a gente, vamos falar sobre inclusão, sobre acessibilidade. Nós estamos montando um grupo também de mães atípicas. Essas mães precisam de suporte, essas mães precisam ser amadas. Elas estão carentes e sozinhas. 80% das mães que têm um filho autista foram abandonadas por seus maridos. Esse é um número oficial, infelizmente. E a gente tem visto isso na realidade. A gente tem acompanhado. Elas precisam ser amadas e curadas pela igreja. Então eu estou à disposição e que a gente continue fazendo cada dia tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigado pela oportunidade.